Esse vídeo aqui é para você que é pai ou que é mãe. Esse pai aqui quebrou os 3 iPads dos filhos dele. Vamos entender aqui o porquê disso? Esse vídeo é para você que é pai, não aquele que colocou no mundo, mas pais e mães que realmente cuidam dos seus filhos. Eu vou trazer um relato aqui muito sério que aconteceu comigo, que eu sou casado, sou pai de 5 filhos, e eu simplesmente quebrei os 3 iPads dos meus filhos essa semana, e vou te explicar por quê. O primeiro ponto é que a minha esposa é uma mãe incrível. Ela abriu mão da carreira de jornalista, de advogada, que ela poderia ser, parou quase no 8º período, para ser mãe. Para ter essa profissão que é a mais digna do mundo, e ela cuida como uma leoa lá da nossa casa. Isso me permite fazer inúmeras coisas que um homem precisa fazer com a cabeça tranquila, porque o tesouro dele está sendo cuidado. Mas até numa casa assim, somos católicos, abertos à vida, vamos à igreja todos os domingos, rezamos os textos com as crianças, levamos na escola, buscamos na escola, cuidamos dos nossos filhos. Eu tenho um filho mais velho chamado Bernardo, que ele é uma criança incrível. Um menino amoroso, preocupado, cuida das irmãs, um gentleman, como muitos dizem. E nos últimos tempos eu percebi que o Bernardo estava muito escalado e disperso. E não queria conversar muito. E lá em casa ele só vê televisão e joga videogames no final de semana. E sábado e domingo o Bernardo estava extremamente fissurado em jogar videogame, ficar na TV, a gente ficar chamando toda hora, mesmo regulando o tempo do videogame, que coloca 2 horas no final de semana, o iPad era meio livre. Entendam, eu comecei a pensar o seguinte: estou achando o Bernardo muito viciado, eu vou diluir esse tempo durante a semana. E no mês passado, eu falei com a Mari, vamos deixar ele usar 1 hora por semana, e os finais de semana do jeito que estava, para tentar diluir esse vício dele. Fizemos isso, e acreditem, recebemos a notificação da escola que o Bernardo deixou de fazer 11 tarefas durante o mês. Uma casa com a mãe, com o pai, bem presentes. Quando chegou isso, a gente já cortou o iPad durante a semana. E ficamos pensando onde a gente errou, porque a gente tem 4 crianças em idade escolar, e as meninas dão mais demanda, tem que sentar na mesa para fazer, estudam em horários diferentes do Bernardo, e aonde que a gente perdeu a mão que não percebeu isso? Até aí tudo bem, proibimos o iPad e tal, e estou usando no final de semana. Porém, essa semana, a Mariana proibiu e falou que ele tem que ler, vai pro basquete, terças e quintas, segue todo o cronograma. O Bernardo simplesmente, a Mariana pegou ele fingindo que estava lendo, olhando o iPad. Isso me deixou extremamente injuriado, indignado, e eu falei, cara, eu tô perdendo pra um iPad. Eu como homem, como pai, eu tô perdendo pra um iPad. Isso é revoltante. A Mariana me ligou, tava na hora de sair do escritório pra casa, sair do escritório pensando, o que eu vou fazer? Isso é uma coisa mais do Bernardo, não é das meninas, da Rafaela e da Ana Maria. E aí eu coloquei o Frei Gilson falando sobre uma dessas passagens deles diárias. Ele falava sobre Judas, que Jesus Cristo sabia que Judas ia trair ele. Mas nem por isso Jesus deixou de dar os ensinamentos que ele deu para todos os apóstolos, tentando conscientizar Judas que aquele não era um bom caminho. E aí eu pensei, cara, Jesus dá um livre-arbítrio, né, no meu entendimento. Ele não impediu que Judas fizesse isso mesmo podendo fazê-lo. Mas eu sou pai e o meu filho, tá nítido que ele vai começar a mentir para mim, fazer coisas que ele não deve fazer, e ele vai tomar decisões ruins, porque eu tô perdendo para um YouTube, para um iPad, para um cara que ensina joguinho na internet. Eu tenho que cortar essa mal pela raiz. Eu não vou deixar uma criança tomar decisão por ela, porque senão o prazer, a dopamina, vai fazer ele tomar decisões ruins. Cheguei em casa, sentei, coloquei os 4 crianças aqui, a Maria Teresa, a neném estava dormindo, na mesa, coloquei os iPads, peguei um martelo e comecei olhando no olho das minhas filhas e do meu filho. E eu disse pra ele, intensamente assim, eu não vou perder você pro mundo e muito menos para o iPad. Então, a partir de hoje, se nós não estamos conseguindo ter um controle em relação a isso ser bom ou ruim, acabou aqui. E eu quebrei um por um. Os 3. Falei, eu não quero mais iPad aqui em casa. E o próximo é o videogame que tem regulagem de tempo lá. Se eu ver que está fazendo errado, o videogame vai para o mesmo fim. E a partir de agora, principalmente o Bernardo, você já está chegando aos 12 anos, você vai treinar comigo todos os dias. Nós vamos olhar para entrar numa aula de jiu-jitsu, que eu fiz uma aula experimental, que eu fui em busca da verdade do Guilherme, achei interessante a metodologia. Falei, e quando você puder, você vai trabalhar comigo. Com 12 anos você vai fazer seu basquete, você vai estudar, nós já fomos correr ontem. Ontem eu não estava em casa, falei, vai treinar, papai está trabalhando. Ele pedalou, ele nadou, e hoje eu mandei mensagem para ele que eu acabei de treinar, falei, filho, papai já treinou hoje, e sexta-feira, amanhã eu estou de volta em casa, e a gente vai de novo. Mas o que mais me impressionou, aí, pasmem vocês, que isso não é culpa do meu filho. Depois a gente terminou toda essa conversa, que a gente estava lá, abracei ele, falei o quanto eu amo ele, porque eu estou fazendo isso. Ele me abraçou assim e falou meio engasgado, eu sempre quis isso. Então, para você pai que chegou até aqui, eu estava perdendo. Eu estava errando. Eu tenho tempo para tudo que é da minha empresa, mas eu perco tempo também no meu vício de celular, que eu justifico que eu tenho que trabalhar aqui. Mas eu decidi que eu não vou perder a minha família para o mundo, porque isso não é negociável. E eu falei com o B que a gente vai caminhar juntos. E isso tudo do meu filho foi só um reflexo do meu abandono. Porque eu sou o homem da casa, e ele também é o homem da casa.
E isso vai se refletindo, apesar de ser um pai amoroso, que busca educar, ser rígido em muitas coisas, tinha uma coisa, e basta uma. Aí quando o pessoal fala que não consegue, eu não consigo mostrar ao meu filho, eu não consigo explicar pro meu filho que ele não pode passar pelo Halloween, que ele tem que participar do Halloween. Você não consegue explicar para ele uma coisa do mundo. Em uma criança que tem um campo espiritual totalmente virgem, que tudo que entra vira um código que pode prejudicar o resto da vida dele. Vocês pais acham que é tranquilo deixar o seu filho brincar de Halloween? Você acha que é tranquilo deixar o seu filho ter acesso ao celular, a todo tipo de bizarro que é atraente aos olhos, que vocês, pais, nós pais, fomos colocados e a gente também luta contra tudo que a gente viu porque não tinha nenhuma regulamentação. E vocês, pais, estão achando que as coisas do mundo são tudo brincadeirinhas, que é tudo passageiro. E aí eu recebo, isso não é o meu tema, inclusive, eu sou especialista em food service, bares e restaurantes, mas eu recebo sempre, porque eu falo muito de família nos meus meios, nos meus eventos, apesar de falar de negócio, relatos de adolescentes que estão tirando a própria vida toda semana. Adolescentes da idade do meu filho, entre 12 e 15 anos. Parece que tem um ápice disso, entre adolescentes de 12 a 15 anos que estão sendo abandonados porque você chega em casa e conversa com seu filho, ele está falando e você está rolando o celular na tela porque você é viciado. Mas você, com um dos melhores motivos justificativos que para você, de que é o seu trabalho. E a gente tem perdido as nossas crianças pro Meta, pro Google, pro YouTube, pro Instagram, para tudo de ruim que existe. Então o que eu estou trazendo para vocês é simplesmente um relato de que eu tenho que, às vezes, ser tão rígido a ponto de fazer o que parece ser bizarro. Mas aqui, se você é um homem frágil, feminista, de esquerda e não concordar, a rede é social, mas a minha casa não. Então não venha tentar colocar a sua ideologia do que você tem, porque a maioria dos seus traumas vem de abandono, vem de abuso psicológico. Eu te entendo se seu pai e sua mãe eram um bêbado. Isso, com certeza, você vai ter uma péssima referência de um homem. E falo isso para as meninas que se sentem abandonadas, adolescentes e mais adolescentes que têm sido abandonadas. Eu ouvi uma frase uma vez que pai que não senta a filha no colo para dar carinho e para conversar, vai ver a filha sentada no colo de outros homens. Então eu, como homem, estou numa luta bizarra entre ser um homem que meu filho precisa, ser o homem que minhas filhas precisam, ser o marido que minha esposa precisa, e usar do mundo aquilo que o mundo permite que eu me caiba. Não sei se está certo esse termo, mas nem tudo convém. Nem todos os méritos, todas as bonanças, nem todos os lugares que você entra, vai fazer bem para você vai levar isso para sua casa, porque, olha gente, eu digo para vocês, tá? Eu viajo muito. Quanto maior o nível de dinheiro, e muitos homens viajam para se meter em trair a esposa, fazer muita e leva isso para dentro da casa, nos casamentos estão arruinados por homens que têm um discurso muito forte de homem, de ser um cara que dá tudo que a família precisa, e é um miserável no quesito educação sentimental da sua família, de presença de um homem ativo que satisfaz a sua esposa, que ama, que deseja a sua mulher. E isso o mundo hoje tem condenado. Mas se essa luta é uma luta que merece ser aguerrida, eu garanto para vocês que aqui eu vou usar esse canal para lutar por isso. Porque senão a gente vai perder uma geração que nós já estamos perdendo. Estamos atrás. Porque todo mundo acha que, não, mas ter filho é caro. Você não parou para pensar que você só precisa trabalhar melhor? Que você precisa usar melhor o seu tempo e que um filho vai trazer para você mais lucidez? Isso é um desabafo de que eu tive que tomar uma medida drástica. E quero trazer esse relato para vocês aqui. E não me importa a sua opinião. Porque dentro dos princípios bíblicos, do que Jesus Cristo trouxe, e para quem eu duvido que ele exista, mesmo se ele não existir, eu não achei princípios melhores para se viver que aquele ali. Se eu tiver errado, eu prefiro estar errado vivendo esses princípios do amor, da fé, da família. Porque nada no mundo me mostrou que existe algo mais importante que isso. Ontem, chegando no aeroporto, eu vi todo mundo passando, correndo para um lado e para o outro, eu só pensei, Senhor, como é bom estar na minha casa, como é bom estar com a minha esposa e minha família. Será que eu quero isso aqui a semana inteira? É um desabafo meio desconexo. No meu coração, hoje, orando, já fiz meu treino todo, cheguei suado, a cabeça tá boa, e o Gilson falou que a gente tem que ser luz, e meu coração arde em falar isso para os pais e para as famílias. Vamos combater o mundo, criando crianças, adolescentes e adultos virtuosos no amor e na fé. Porque a libertinagem, tudo que é prazer do mundo, por maior que seja, ele é tão pouco que ele precisa ser repetidamente realizado inúmeras vezes, porque é um pico de prazer e acaba. É um pico de prazer e acaba. Mas o amor e a fé não. Eu garanto para vocês, a família é o que vai salvar a nossa geração. O amor, os casamentos fortes, não de ideologias, de direita ou esquerda, mas aquilo que você é quando ninguém vê. Que só a sua esposa e os seus filhos conhecem. É um desabafo que eu acho que a gente precisa trazer isso para foco. E eu sou Rafael Silva, casado com a Mariana, pai de 5 filhos, e a minha casa é o meu principal negócio. Um bom dia para você.
Eu achei certíssimo o posicionamento dele. Realmente, muitas famílias, muitos pais se perdem porque eles têm esse vício, né, de celular e usa como desculpa do tipo, eu posso usar, mas você não pode. E muitas vezes a criança, o adolescente, ela não entende por que meu pai pode, usa como trabalho e eu não posso. Isso hoje em dia é o que acaba muito com as crianças e com os adolescentes, que é o vício das telas, os vícios ali de coisas que são libertas para ela e elas vivem num mundo ali liberto que elas fazem o que elas querem. E elas acabam se tornando seres humanos horríveis, seres humanos fora do comum. Esse é o vídeo de hoje. Comenta aqui a sua opinião. Prazer te ver aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!